Muitos de vocês que estão aqui acompanhando o canal são estudantes de eletrônica, engenharia ou áreas que são análogas à eletrônica. E muitos acabam seguindo o caminho do empreendedorismo e aí vão se defrontar com algumas dificuldades, principalmente em relação a clientes e gestão de projetos. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas pequenas dicas de ouro que vão ajudar você a gerir melhor os seus projetos e principalmente evitar diversos perrengues e problemas com os seus clientes. Ficou curioso? Então vem comigo logo depois da vinheta. Clientes. Eles podem ser uma dádiva, como podem ser um problema, uma bela de uma dor de cabeça. Você concorda comigo? Pois é, às vezes a gente fica com este dilema. Clientes são excelentes, a gente precisa de clientes para poder desenvolver a nossa atividade profissional e tornar o mundo um lugar melhor. Afinal de contas, tudo aquilo que está à nossa volta, este smartphone que está gravando, o microfonezinho que eu estou utilizando aqui, tudo isso é fruto da engenharia. E tudo isso torna a nossa vida muito melhor e mais fácil. Entretanto, o desenvolvimento destes produtos demandam o quê? Clientes. E por vezes estes clientes podem ser um tanto difíceis de lidar. E hoje nós vamos conversar basicamente sobre um tipo de cliente. O cliente da urgência. Exatamente, o cliente que tudo, mas tudo é urgente. Aquele cara que chega pra você no WhatsApp ali dizendo: "Mano, eu tô com um problema aqui e eu preciso de uma solução urgente. Acha pra mim um espacinho aí pra resolver esse problema, porque isso aqui vai trazer um projeto enorme, é uma ideia extremamente inovadora. Precisamos resolver isso aqui logo, porque eu tô levantando a grana aqui, já tem parceiro pra entrar no projeto e eu preciso apresentar isso daqui daqui a 3 dias. Pasmem, esse tipo de coisa acontece com bastante frequência. E francamente, eu não acho isto um problema gigantesco. O problema vem a seguir. Muitos destes clientes que vêm para você querendo uma solução rápida e muitas vezes mágica, eles não pensam na curva inteira de desenvolvimento do projeto. Algumas vezes eles querem uma solução de bate-pronto, algo extremamente rápido, pontual e que vá funcionar para aquilo que ele idealizou. Só que aquilo que ele idealizou, na maioria das vezes, não é tão simples, pois a maioria das pessoas observam um site, observam um dispositivo funcionando e imaginam que o que estão vendo é algo simples. Afinal de contas, eu estou olhando para uma caixinha fechada, não sei o que tem lá dentro, eu aperto alguns botões e ele cospe para nós o resultado. Eu aperto alguns itens na tela, eu movo uma barrinha de rolagem no meu site, seleciono alguns itens e ele retorna o resultado acionando um controlador que está lá em campo, ou liberando uma máquina para funcionar. Mas existem muitas coisas que acontecem no meio do caminho para isto funcionar. E aí é que mora o problema e a dificuldade. Você precisa conseguir ter uma visão mais completa do todo para que você coloque um freio neste cliente, no cliente da urgência. A urgência, de todo modo, não é ruim, pois realmente, muitas vezes você pode ter uma oportunidade enorme nas mãos, um mercado emergente, que está ali esperando para você entrar nele e explorá-lo. Entretanto, algumas vezes, esse tipo de urgência vai cobrar um preço, e um preço altíssimo que você vai precisar contabilizar na hora de repassar os valores para o seu cliente. Afinal de contas, quando você entra em um sistema de urgência, estará furando a fila. Você vai colocar aquele cliente como principal durante um determinado período de tempo, negligenciando muitas vezes outros contratos. Você vai dar um roll-on nos contratos que você tem mais para frente e vai aceitar alguns riscos de inclusive quebrar alguns contratos para você atender aquele cliente. Isso faz com que, obviamente, o valor da sua hora aumente bastante para atender aquela urgência. Muitos clientes não entendem isso. Você passa para ele, o valor com urgência é este e o valor sem urgência é este. Com urgência eu consigo lhe atender dentro dessa semana. Sem urgência, você vai entrar na fila de espera e só vai ser atendido
vai ter algum retorno desse projeto daqui a 24 dias úteis, 30 dias úteis, 60 dias úteis. e tudo isso vai depender, é claro, da complexidade do projeto, daquilo que o seu cliente está querendo. Ok, Josias, até aí tudo bem, é só a gente ter a nossa tabela de preços e a nossa forma, a nossa metodologia de trabalho bem estruturada e dizer sim ou não para o cliente e passar para ele toda esta metodologia de trabalho. E ponto final. Mas os problemas não param por aí. Normalmente, o tipo de cliente que chega para você com a urgência pode ser de dois tipos. Aquele cara que realmente enxerga que isto é uma urgência, é uma prioridade e que existe um grande ganho por trás disto, e esse cara, obviamente, ele vai aceitar pagar o valor acima da tabela, né, acima do normal, para poder furar a fila, e ele vai entender todo este processo de desenvolvimento. Ou 2, o cliente que tudo é urgente. Simplesmente é urgente porque, bom, ele precisa daquilo ali e não necessariamente ele realmente, efetivamente precise disto para ontem. Na maioria das vezes é simplesmente falta de organização por parte deste cliente. Então acaba que tudo vira urgente porque ele deixou para depois. E aí expirou o tempo e se tornou urgente para ele. Mas, para nós, desenvolvedores e engenheiros, não existe urgência. Coloquem isto na mente de vocês. A urgência é do cliente, não sua. Portanto, você passa o valor para o cliente e o cliente aceita ou não e não tem choro. E aqui entra o outro problema. O problema do cliente de número 2, que é o cliente que é sempre urgente, é que ele não entende bem todos os processos de desenvolvimento. Ele quer pular etapas, ele quer que o projeto seja entregue logo. Ele é o cliente que olha para a caixinha funcionando e não entende o que está acontecendo dentro da caixinha. Não entende que tem um firmware rodando lá dentro, que esse firmware necessita ser todo ele testado, desenvolvido. Você passa por diversas etapas, como nós já mostramos várias vezes aqui no canal. Você tem um hardware que precisa ser esquematizado, precisa ser testado em bancada, precisa ser prototipado, voltar para teste, ir para campo, para que assim você tenha certeza que ele é estável. Você ainda vai ter, se o sistema realmente trabalhar com IoT, você vai ter uma API que precisa ser desenvolvida, precisa ser testada e homologada. Você tem um banco de dados, você tem um back-end, você tem um front-end. Tudo isso daí acaba virando um bolo de diversas camadas. Se uma camada não está muito legal, o troço vem todo abaixo. E tudo isso precisa ser homologado e testado com muita calma. O cliente da urgência, ele na maioria das vezes não entende todo este processo. E aí cabe a você organizar muito bem este contrato, com todos os passos bem definidos, a especificação bem alinhada e ser fiel ao seu contrato, ser fiel à sua especificação. Tá, mas isso significa que eu não posso reaver a especificação em momento algum? Que eu não posso, por exemplo, adicionar uma pequena função que o cliente pediu? Não, também não é por aí. Se o cliente chegar para você, olha, eu preciso adicionar um botãozinho aqui para fazer um relatório X. Se este botão, este relatório não vai alterar todo o comportamento do sistema, ou fazer com que tenha retrabalho, você obviamente vai adicionar esta função e vai cobrar os valores a mais por esta função que você colocou ali. A isto chamamos de aditivo de projeto. Entretanto, o cliente da urgência nem sempre quer apenas adicionar uma função. Na maioria das vezes, ele viu em algum outro lugar um negócio funcionando de uma determinada forma e ele quer copiar aquela função. Ele quer que seja daquele jeito. E na maioria das vezes é perfumaria. É simplesmente uma tela que é diferente, é um efeitinho que é diferente, é um comportamento que é diferente, mas que no fim das contas não vai mudar em absolutamente nada o uso do sistema. Entretanto, vai fazer com que você tenha que remodelar todo o front-end, gerando ali um retrabalho gigantesco. Aí o que vai acontecer? Em um projeto que deveria levar ali em torno de 6 meses, se o cliente chegar para você em 3 ou 4 ocasiões pedindo esse tipo de retrabalho, você vai acabar atrasando o seu projeto em uns 2 meses, refazendo diversas coisas. E no final das contas, o ruim vai ser você que não entregou o projeto dentro do prazo. Então o cuidado que você deve ter na hora de realizar projetos, principalmente projetos maiores, com um cliente deste tipo, o cliente da urgência, é alinhar muito bem a especificação do projeto e ser fiel a ela. Criar um roadmap com todos os passos, desde a especificação até o comissionamento do seu projeto e seguir este roadmap de forma incessante e incansável. Se o cliente necessitar de alguma pequena alteração, ponderar o quanto esta alteração poderá influenciar neste roadmap.
Se esta alteração acabar gerando modificações extensivas em alguma etapa do projeto, em algo que já foi pré-concebido, que já foi desenvolvido, você deve sumariamente negar esta alteração para que ela seja aplicada depois, em uma revisão do projeto. Por isso que os softwares têm versionamento. Versionamento, por exemplo, é um outro assunto muito interessante. Você olha ali, aplicativo na sua versão 1.0, daí vem a 1.0.1, 1.0.2. São as chamadas minor release. São pequenas alterações, na maioria para estabilidade do sistema. Se você tem uma alteração grande, por exemplo, uma major release, versão 2.0, significa que o sistema foi praticamente todo remodelado. E aí é justamente neste ponto que vai entrar esta ideia do cliente que acaba causando um retrabalho muito grande. Somente na major release, quando você vai criar uma release nova, você vai remodelar todo o sistema. E o bom de você seguir este tipo de prática na hora de desenvolver o seu projeto é que, enquanto o cliente já está lá com a versão 1.0, ganhando dinheiro, você está desenvolvendo a versão nova com as novas ideias que o cara teve. Na maioria das vezes o cliente, principalmente o cliente da urgência, que ele está na ansiedade por ter aquele produto, ele não enxerga isso. Ele quer um produto 100% finalizado para botar no mercado, só que se ele ficar correndo atrás disso, ele vai ficar correndo atrás do rabo, porque sempre vai ter uma ideia nova que ele vai adicionar, que vai gerar retrabalho e que vai rolar mais para frente a entrega do produto. Então, feche a especificação, desenvolva o seu roadmap, desenvolva esta versão, lance para o mercado e aí sim, colha novas ideias para lançar uma nova versão e assim você vai indo. Não sei, mas eu acho que eu já vi isso em algum lugar, né? Deixa eu pensar. Realmente, né? Todo ano a Samsung e a Apple lançam smartphones novos com melhorias incrementais. Será que eles estão fazendo isso? Será que esta é uma boa prática na indústria? Pois é, né? Então, esta é a minha dica para você que está empreendendo, que está entrando neste mercado para realizar projetos. Muito cuidado com o tipo de cliente da urgência. Espero que você tenha gostado deste vídeo e tenha sido interessante para você, trazendo mais algumas dicas de como gerir os seus projetos e empreender neste nosso mercado competitivo. Se você gostou, deixa aquele like para ajudar com o crescimento do canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Dúvidas, críticas e sugestões de temas, utilize os comentários do YouTube. Siga-nos nas redes sociais, todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. E contato para projetos, utilize o e-mail contato@bobsim.com.br. E é isso aí, até o nosso próximo vídeo.